partir de agora, você vai conhecer a história da Igreja Metodista no mundo, sua chegada ao Brasil e especialmente em Carangola. Nesta viagem, você vai conhecer alguns detalhes e curiosidades sobre a nossa igreja. A Igreja Metodista teve seu início na Inglaterra, no século XVIII, não como igreja, mas como movimento estudantil na Universidade de Oxford. O jovem John Wesley, estudante de teologia, junto a outros jovens, iniciou o Clube Santo, reunindo outros poucos jovens que queriam adquirir maturidade cristã através de estudos bíblicos e trabalhos sociais. O clube era rígido e regular em suas expressões religiosas, no exercício de ordem espiritual e no auxílio aos pobres, aos doentes e aos presos. E o grupo ficou conhecido por outras pessoas com tom jocoso como metodista. Contudo, foi no dia 24 de maio de 1738, numa pequena reunião, ouvindo a leitura de um comentário escrito pelo reformador Martinho Lutero sobre a Carta aos Romanos, que John Wesley sentiu seu coração aquecer-se de modo sublime por haver compreendido a essência do Evangelho de Cristo, renunciando toda a confiança em suas próprias obras e passando a confiar no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tal experiência produziu uma verdadeira revolução e mudou sua perspectiva do Evangelho e da missão da igreja. Wesley tornou-se um pregador fervoroso e incansável da justificação pela fé em Cristo e do poder do Espírito Santo para a transformação e santificação de indivíduos e comunidades inteiras. Nos 50 anos que seguiram, ele pregou uma média de 3 sermões por dia, a maior parte deles ao ar livre. Milhares se converteram e passaram a trilhar o caminho de santidade. Um avivamento se deu de modo a afetar positivamente toda a sociedade, produzindo a abolição dos escravos, reformas educacionais, reformas no sistema prisional, reformas nas questões trabalhistas, de modo que historiadores chegaram a atribuir ao movimento metodista o mérito da Inglaterra não ter padecido os horrores de uma revolução sangrenta como o que aconteceu na França. Com o passar do tempo, o movimento iniciado por John Wesley cresceu, organizou-se e passou a ser o que é hoje a Igreja Metodista, presente em 140 países, contando com mais de 80 milhões de membros professos. No Brasil, a Igreja Metodista marca o ano de 1867 como o início de sua obra permanente, como missão da Igreja Metodista dos Estados Unidos. O pastor metodista Junius Sterra Newman financiou sua própria vinda ao Brasil com suas modestas economias. Chegou ao Rio de Janeiro, mas fixou residência em Saltinho, cidade próxima a Santa Bárbara do Oeste, província de São Paulo. A igreja começou pequena. O primeiro salão de culto foi uma pequena casa, coberta de sapê e de chão batido. Em 1968, o símbolo metodista foi criado e implementado, simples, mas rico de significado. A imagem traz a cruz vazia, que é a representação do Cristo ressuscitado, e a dupla chama, que representa tanto a junção das duas denominações americanas, a metodista e a evangélica dos Irmãos Unidos, que se uniram e formaram a Igreja Metodista Unida, quanto à experiência do coração aquecido vivida por John Wesley. Nas décadas seguintes, o sangue missionário metodista cresceu gradualmente e se expandiu por todo o território nacional, com acentuada ênfase na evangelização e justiça social e educação. O metodismo chegou a Carangola através do trabalho realizado em Faria Lemos, a primeira região do Vale do Carangola, onde o metodismo foi estabelecido. A Igreja Metodista em Carangola era, portanto, uma congregação e o trabalho nascente era atendida pelo pastor responsável de Faria Lemos. No ano de 1913, a Igreja Metodista de Carangola recebeu seu primeiro pastor, o reverendo Antônio Patrício Fraga. Sob sua gestão, a congregação metodista em Carangola ganhou enorme importância, pois ele trabalhou para que a cidade tornasse sede do circuito missionário. Nessa época, os pastores pioneiros da Igreja Metodista faziam pontos de pregação, de escola bíblica dominical e plantavam congregações que poderiam crescer e se tornar igrejas. Nesse período, é importante destacar o empenho do senhor Licurgo Faria e de seus familiares,
Conforme testemunhos da época, passados de geração em geração, a família Faria incentivou outras famílias metodistas que já residiam na cidade a se reunirem num casarão na rua 15 de Novembro, hoje Rua Pedro de Oliveira. Este movimento espontâneo chamou a atenção de um casal metodista dos Estados Unidos. Eles compraram um imóvel e doaram para a comunidade. Na época, o valor doado era de 12 contos de réis, o equivalente hoje a cerca de R$1 milhão. E ali foi dado o início do culto metodista, em sede própria, no dia 13 de novembro de 1921. As celebrações acontecem no mesmo endereço há 100 anos. O professor e historiador Rogério Charelli, em seu livro Efemérides Carangolenses, também fez o registro da organização da Igreja Metodista, destacando que esta foi a primeira denominação cristã do ramo protestante a estabelecer-se na cidade. A história conta que com a crise do café, na década de 20, que permeou os anos 30, abateu fortemente a cidade de Carangola, afetando indicadores sociais e econômicos do município. Isso provocou a saída de boa parte da população da cidade em busca de melhores condições de vida e emprego, o que provocou o esvaziamento da Igreja Metodista. Exatamente a metade dos fiéis não compareciam mais aos cultos. De acordo com a ata da Igreja do ano de 1928, publicada no livro A Marca Metodista em Terras Mineiras, do autor Josni Batista Veloso, havia apenas 188 membros frequentes, 122 haviam se mudado e 66 falecidos. Mesmo diante da crise do café, poucos membros e dificuldade financeira, a comunidade não foi abatida. Com determinação e força de vontade, deu-se início às negociações e às economias para a construção do templo. Isso em janeiro de 1939. Diversas festas organizadas pela Sociedade de Senhoras foram realizadas. Até mesmo ações individuais, como a do irmão Alírio Campos, que publicou um jornalzinho para angariar recursos para a construção do templo. Os registros dão conta que, em 20 meses, o templo já estava totalmente construído. A capacidade de se renovar e de se organizar mostra a força que a comunidade metodista carangolense tem. Essa relevância vem de muito tempo, em um importante capítulo na história. Em 1934, o Concílio Geral elegeu o reverendo César da Corso Filho, então pastor da Igreja Metodista em Carangola, como o primeiro bispo brasileiro. Até então, apenas bispos norte-americanos haviam presidido a igreja no Brasil. Da Corso se dedicou de corpo e alma à igreja, durante 20 anos exerceu o episcopado e outros 20 ao trabalho pastoral. Ele foi incansável em viagens pelo Brasil e chegou a conhecer pessoalmente todas as igrejas locais das regiões. Presidiu ainda concílios distritais, regionais e gerais. Mesmo depois de aposentado, ainda prestou relevantes serviços numa Secretaria Regional da Sociedade Bíblica do Brasil, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Igreja Metodista tem sua presença consolidada em Carangola, mantendo sua missão de levar o Evangelho a cada vez mais pessoas. Hoje o templo apresenta sua quarta forma arquitetônica. A primeira foi o casarão doado pelos americanos no ano de 1921. Totalmente reformada, sofreu mudanças na sua estrutura e ganhou aspectos de igreja. Uma nova igreja foi erguida tempos depois e passou a receber até 400 pessoas. Em 2014, iniciou-se um grande trabalho de ampliação, reforma e modernização do templo. A obra representa o cumprimento de seu papel enquanto agente do reino de Deus, estabelecendo a justiça, a paz e o amor na sociedade. Ao longo desses 100 anos de história da Igreja Metodista Central de Carangola, passaram por esse altar 28 pastores, pregando o Evangelho e levando a esperança da Boa Nova do Senhor para todos. A Igreja Metodista em Carangola é viva e atuante. A partir dela, a palavra chegou a outros pontos da nossa região, como por exemplo, Caiana, Caparaó, Fervedouro e ainda nos bairros Triângulo e Lacerdina aqui em Carangola. Olhar para o passado é olhar com um profundo sentimento de gratidão. Gratidão àqueles que foram os pioneiros, que com perseverança, com dedicação e com fé, iniciaram esta obra missionária aqui na cidade de Carangola,
superaram inúmeros desafios, mas sempre firmados no propósito de plantar nessa cidade uma igreja metodista. Olhemos com gratidão para esses que nos antecederam. Olhamos para o passado, acima de tudo, com gratidão a Deus, que ao longo de toda essa história esteve presente, sendo o Deus da nossa provisão, o Deus que nos sustentou, o Deus que nos abençoou e que nos deu a força necessária para chegar até aqui. Olhamos para o passado com um profundo e sincero sentimento de gratidão. Ao longo desses 100 anos de história, não foram poucos os momentos desafiadores, mas quando pesquisamos e conhecemos um pouco melhor essa história, podemos destacar, então, os dois momentos mais desafiadores ao longo desse centenário. O primeiro deles, aquele momento registrado nos arquivos e nos livros, que aponta para o final da década de 20 e até meados da década de 30, onde uma grave crise econômica e social, gerada por diversos fatores, ocasionou uma situação muito dramática no município de Carangola e em toda a região. A história registra que naquela época, devido a essa crise, mais da metade das pessoas que integravam a nossa comunidade precisaram mudar de cidade para conseguir emprego, para conseguir o ganho da sua vida. E naquele momento, a Igreja Metodista em Carangola teve a sua membresia reduzida por mais da metade. E com muito esforço, com muita perseverança, aqueles que permaneceram na cidade, mesmo naquele difícil contexto de crise, trabalharam, lutaram e com muita perseverança conseguiram sustentar a igreja e vencer aquele período de crise, fazendo com que novamente a igreja se estruturasse e crescesse. Bom, o segundo momento mais desafiador de toda essa história, sem dúvida alguma, curiosamente, seriam os dois últimos anos, 2020 e 2021. Por quê? Porque ao longo desses 100 anos, foram nesses dois últimos anos que nós enfrentamos uma situação totalmente inesperada. Eu me refiro à pandemia, esse desafio que atingiu todo o mundo, toda a humanidade. E nós enfrentamos também esse problema. As igrejas sofreram muito com os desdobramentos da pandemia, o distanciamento social, os templos fechados, a necessidade da igreja rapidamente migrar para o ambiente virtual a fim de continuar mantendo viva a mensagem, a pregação. Foi um tempo extremamente desafiador e para nós carangolenses, os dois últimos anos foram ainda mais desafiadores porque a nossa cidade sofreu, respectivamente nesses 2 anos, 2020 e 2021, as duas maiores enchentes de toda a nossa história. A cidade por 2 vezes foi arrasada. Muitas famílias perderam tudo. A Igreja Metodista Central sofreu também muito com as águas que atingiram as nossas dependências. Tivemos perdas, tivemos destruição e, de fato, foi um agravante a esse momento já complicado, que é o momento da pandemia. Mas a boa notícia, maior foi a graça de Deus, maior foi a fidelidade de Deus que nos sustentou e nós estamos aqui comemorando no final de 2021 100 anos de vida e missão com a superação de todos os desafios. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tem uma frase que a gente pode afirmar nesse momento, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Em todos esses momentos, tantos irmãos passaram antes de nós e contribuíram para que a igreja pudesse chegar até aqui. Tenho certeza que muitas dificuldades já houveram, né, no decorrer desses 100 anos. Mas é o Espírito Santo mesmo, né, que mantém essa chama acesa, que mantém viva, né, essa força, essa fé, essa esperança no coração de cada irmão, para que nos tempos de adversidade, né, possam perseverar e assim terem contribuído para que nós pudéssemos estar aqui hoje comemorando esse centenário, né, os 100 anos da nossa igreja. Com muita alegria fazendo parte desse momento, né? Um olhar para o presente significa
a necessidade que temos de discernir os desafios que se apresentam a cada um de nós, os desafios aos quais a igreja deve responder, deve fazer frente, os desafios diante dos quais a igreja, como comunidade missionária, precisa ser relevante no contexto das pessoas, das famílias, da sociedade de modo geral. São muitos os desafios que estão diante de nós. Olhamos para o presente buscando discernir quais são esses desafios e fazer frente a eles através da prática e do anúncio do Evangelho de Cristo. Desde 1974 que eu frequento a Igreja Metodista em Carangola, juntamente com meu esposo e meu filho, que foi criado na Igreja Metodista aqui, e permaneço firme até quando o Senhor me chamar, porque eu me sinto, juntamente com os irmãos, a minha família de fé, como se fosse a minha família de sangue. Eu estou aqui desde 1974 e a igreja já está há mais tempo, né? E eu agradeço por ela ter me acolhido. Parabéns, Igreja Metodista, pelos anos que vocês têm aqui em Carangola. Cresci na igreja, me batizei na igreja, confessei minha fé e ali eu casei, tive meus filhos e todos os meus filhos foram batizados ali. E ali estou até hoje. Sim, essa convivência minha com a igreja só trouxe benefício para mim, aumentando cada vez a minha fé, com a família, com os irmãos, com a família da fé, com os pastores que já passaram por aqui, aprendi muito e sou muito feliz e continuo. Enquanto eu estiver aqui, eu quero continuar na Igreja Metodista, que é a minha paixão. Falar sobre a Igreja Metodista me emociona um pouco. Fui levado às portas da Igreja Metodista numa época em que eu mudei para Carangola. Foi uma necessidade, eu me sentia uma necessidade profunda de alguma coisa mais na minha vida. E Deus me levou às portas da igreja. Fui muito bem recebido, consegui muitos amigos, muitos irmãos. A minha família cresceu. A Igreja Metodista, nesses 100 anos que ela está completando, tem muitas experiências. Eu tenho muita experiência com a Igreja Metodista. Nas oportunidades que tive de ouvir Deus mais de perto, de trabalhar um pouco, eu agradeço a Igreja Metodista em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo que fizeram por mim. Amém. Eu tenho 94 anos e a minha igreja vai completar 100 anos. É uma bênção, né? Uma das maiores bênçãos que eu recebi foi a formatura do meu filho João Marcos, porque estudou para pastor, né? Tendo a ajuda da Igreja Metodista e hoje ele é um pastor. E isso é uma grande bênção, né? Meus parabéns pela Igreja Metodista nesses 100 anos de vida, de pregação do Evangelho na cidade do Carangola. Muito obrigado, minha igreja. Nesse caminhar da minha vida na igreja, não sou eu, mas como todos os meus irmãos, são 13, e lá nós aprendemos tudo que nós sabemos agora e que nós vivemos agora. E eu dou graças a Deus de estar na presença do Senhor na Igreja Metodista. E nós estamos felizes de estar participando. Até aqui o Senhor tem nos guardado.
Parabéns pelos seus 100 anos de vida em Carangola, Igreja Metodista. Graça e paz. Estou na Igreja Metodista, vim através da minha tia Jandira em 1984, portanto, há 37 anos. Fui recebida na comunhão pelo pastor Delmi Matos de Oliveira. Logo me casei e eu e o Silas fomos trabalhar com a classe de casais por um período. Depois fui trabalhar com criança na faixa etária de 9 a 11 anos. Trabalhei no berçário, fui secretária da igreja, secretária do concílio local, vice-presidente da Sociedade de Mulheres, também coordenadora do Ministério de Recepção e, por fim, tesoureira da Sociedade Metodista de Mulheres. Amo a minha igreja, sou muito feliz aqui e quero parabenizá-la pelos 100 anos de vida e missão aqui em Carangola. Eu sempre fui nascida e criada no Evangelho, nas doutrinas metodistas. Meu avô, Augusto Gomes, sobrinho, e Maria Luísa de Jesus, morava-se na zona rural de Faria Lemos. Por ocasião e outras, vieram para Carangola. A igreja de Carangola já estava começando a ser formada e o meu avô foi um dos organizadores da igreja metodista. E tem um versículo da Bíblia que fala assim muito diretamente à minha família, porque faz jus da palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Realmente, a casa do meu avô sempre serviu ao Senhor. E eu agradeço muito, muito à Igreja Metodista por esse aconchego, por esse amor, por essa família. E a Igreja Metodista representa para mim a minha segunda família. Parabéns pelo seu aniversário, Igreja Metodista. Estamos completando 100 anos de existência da Igreja Metodista aqui em Carangola. Então, nós temos motivo de louvar o Senhor. E eu agradeço a Deus por pertencer à Igreja Metodista. Desde criança, nasci no berço metodista. Passei minha infância e juventude lá em Faria Lemos, na Igreja Metodista. Fiz a minha profissão de fé no dia 9 de 9 de 1960. A Igreja Metodista tem sido uma bênção aqui em Carangola. Nós ouvimos testemunhos de muitas pessoas a respeito da igreja, do trabalho que a igreja faz. Casei nesta igreja, meus filhos foram criados aqui, vi meus filhos sendo batizados, casaram nesta igreja, vi meus netos nascendo e crescendo nesta igreja. Então eu tenho motivos muito, muito, muito mesmo de louvar o meu Deus, né? E eu quero nesta oportunidade saudar a minha igreja, a cada membro que faz parte hoje desta história. E dizer à igreja, né, dizer aos membros da nossa Igreja Metodista, parabéns pelos 100 anos. Parabéns, Igreja Metodista, pelos seus 100 anos em Carangola. Parabéns, Igreja Metodista, pelos anos que vocês têm aqui em Carangola. Meus parabéns, Igreja Metodista, pelos 100 anos de vida aqui em Carangola. Meus parabéns, Igreja Metodista. Que Deus continue nos abençoando. Parabéns, Igreja Metodista, pelos 100 anos de vida nesta cidade. Ser metodista, na essência da palavra, é ser metódico, ou seja, zeloso, comprometido com a vida cristã, comprometido com a oração, com o testemunho, com a leitura e com o estudo da palavra de Deus. Ser metodista é termos um olhar para o alto, mas termos também um olhar para os lados, buscando observar as necessidades do nosso próximo, buscando ser relevante na vida das pessoas através do anúncio e da vivência do Evangelho de Cristo Jesus. Ser metodista é ter um coração aquecido e uma mente esclarecida. Ser metodista
é buscar ser um discípulo de Cristo, testemunhando a vida de Cristo em nós e através de nós. A Igreja Metodista Central em Carangola continua avançando, hospitaleira, com membros dinâmicos e comprometidos com o Evangelho, sempre se renova para a melhor realização de sua vocação missionária, preservando a identidade histórica, galgada no equilíbrio e pela pregação do Evangelho, anunciando que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor. Queremos saudar a todos e todas com essa grande bênção do Senhor Jesus Cristo, e louvar a Deus por sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, porque esta amada igreja, através da sua história, está completando 100 anos de trabalhos missionários, de vida e missão. Louvamos e glorificamos a Deus pelo papel missionário, pela vida e pela missão que a Igreja Metodista Central em Carangola tem cumprido junto à cidade, junto a todo o povo, junto a toda a comunidade de fé. Deus abençoe esta amada comunidade de fé, em nome de Jesus. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa oração, em nome de Jesus.